Então, de imediato, passo a palavra à doutora Aida Cristina Becker, auditora fiscal do Trabalho e membro da Comissão Nacional Tripartite Temática, Ministério do Trabalho e Emprego. Muito obrigada, senador Paim. São 10 minutos para cada um. Vou tentar ficar nos 10 minutos. Eu gostaria, por favor, que fosse possível projetar o material que eu trouxe. Eu vou tentar pular o que os meus antecessores já falaram, mas simplesmente situar algumas lacunas que ainda pode servir para esclarecimento desse tema tão importante. Só para recordar e me apropriar das palavras do senador, que infelizmente não pôde ficar aqui presente, os senadores que estavam propondo a ação, desde 43 nós temos um texto nesse sentido, e um texto bastante minimalista e claro, que dispõe que quaisquer máquinas, né, deverão ser protegidas por dispositivos de segurança que garantam suficientemente contra qualquer acidente. Era uma legislação que, na realidade, já contemplava tudo o que nós esperamos hoje do ambiente de trabalho, mas que, infelizmente, não surtiu os efeitos que eram esperados, porque o fragil que incide também nas empresas, sem dúvida nenhuma, naturalmente que sempre o trabalhador é o mais prejudicado, porque façam os senhores um exercício de se imaginarem hoje à noite tomando banho, sem uma mão na hora de pegar e botar o shampoo. E daí o senhor pode exercitar a imaginação para outras coisas, sem uma mão ou sem as duas mãos, né? Então, naturalmente que isso é a face mais cruel que sustenta o acidente de trabalho, é o trabalhador, mas o empresário também, porque vai ter que retreinar uma outra pessoa e tem também os custos. E a sociedade como um todo perde. Então, portanto, com essa legislação que dizia tudo e não explicava em detalhe, nós tínhamos um mundo inteiro de subjetividade, onde simplesmente as coisas iam acontecendo. E nós chegamos, então, na década de 70, com o absurdo número de 30, a taxa de acidente de trabalho foi de 30 óbitos a cada 100 mil trabalhadores segurados. Esse número seco aqui para os senhores pode dizer, mas o que é 30 a cada 100 mil? Não consigo aquilatar. Para os senhores terem uma ideia, hoje, com aqueles números que já foram desfilados aqui, que são números horrorosos, nós estamos numa taxa de 7. Então, vocês imaginem como é que era 30. Tá? Para ter uma comparação com as economias que nós queremos nos aproximar, nós, na Europa, estamos com uma taxa inferior a 2, sendo que na Grã-Bretanha é inferior a 1. Então, não podemos querer ser a 8ª economia do mundo ou a 7ª economia do mundo, com a taxa de incidente de acidente de trabalho campeã na 4ª posição, que eu acho que foi dito pelas pessoas que me antecederam. Há um descompasso nesse tipo de coisa. Bom, com relação à lei, ela continua existindo, e a lei é muito clara. Ela diz que é necessário que as máquinas tenham dispositivos de partida e parada e outros que previnam os acidentes de trabalho. E nesse cenário, temos um mundo de subjetividade. Quais são os outros? Quais são esses dispositivos? É claro que a boa técnica dispõe de uma série de normas técnicas que explicam o que são esses dispositivos. Mas por uma questão cultural, por toda uma tendência, as pessoas tendem a levar o seu dia a dia ignorando essas questões técnicas. Nós chegamos à conclusão que as pessoas não sabiam qual era a diferença entre uma proteção fixa e uma proteção móvel, coisa que é abundante na técnica, tanto nacional quanto internacional. Então, nós trouxemos isso para dentro da NR12. A negociação tripartite chegou à conclusão que era importante trazer essa informação, até para subsidiar, sim, aquele pequeno e microempresário que se endivida na hora de comprar uma máquina e nem sequer vai atentar para essas questões, se a proteção é fixa ou se a proteção é móvel. Só depois do acidente instaurado que ele vai deparar com a questão do acidente, com a questão da interdição e todas as decorrências que tem. Outra questão inequívoca também que foi levantada aqui é que cabe ao Ministério do Trabalho, sim, pelo artigo 186, estabelecer as normas adicionais especificamente sobre proteção e medidas de segurança na operação de máquinas. Então, não cabe a extrapolação de nenhum poder, é claro, dentro da CLT. Tá?
O texto hoje, então, é esse que fala em proteção adequada e dispositivos apropriados. Então, esta é a lei, a NR12 veio só a regulamentar, a explicar o que são esses dispositivos para retirar realmente toda a subjetividade que ainda poderia haver com relação à aplicação desse item. Aqui temos mais de um constituinte, que há de se lembrar da nossa Constituição Cidadã, é clara. Ela fala em redução dos riscos. Então, nós temos que avançar... Lembrar que tanto eu como Cássio fomos constituintes. Estavam nesse momento glorioso, né? E, enfim, nós esperamos que realmente a sociedade, que essa casa zele por isso. Né? Essa casa zele por isso que nós estamos atrás da redução dos riscos. E a redução dos riscos vai ser almejada como? A norma segue clara, por meio de normas de saúde, higiene e segurança, que nada mais é do que a NR12. Só para lembrar também o papel da casa, essa casa aqui, ela aprovou esse decreto legislativo que trata da Convenção 119 da OIT. No momento que nós estamos trabalhando num outro projeto que vem assustar a NR12, porque eu sei do momento pedagógico, eu também gostaria de saber como é que é essa questão pedagógica, porque, para mim, sustar é tornar serem feito, é suspender, não é debater. Sustar é um verbo, debater é outro verbo. Eu acho que temos que debater permanentemente, mas, pelo que eu li, o projeto era no sentido de sustar, né? Então, para mim, são verbos diferentes. Bom, então, no momento que essa casa tende um projeto a assustar, ela está assustando até o seu próprio passado, porque aqui nessa casa foi aprovada a Convenção 119 da OIT, e depois ainda veio a promulgação, e a promulgação é muito clara. Apensa por cópia, este decreto deverá ser cumprida tão inteiramente como nela se contém. Apensa por cópia, tão inteiramente como nessa se contém. Então, no momento que a gente faz uma regulamentação sob a luz desta convenção, acho que não tem cabimento qualquer maneira de suspensão. Só para trazer alguns artigos da convenção, essa convenção não faz distinção em máquinas novas ou usadas. Máquinas novas ou de segunda mão, movidas por força não humanas, são consideradas máquinas para o fim dessa aplicação dessa convenção. E mais, já foi falado por quem me antecedeu a palavra aqui, que as máquinas sem proteção devem ser proibidas pela legislação nacional ou impedidas por outras medidas igualmente eficazes. Então, nós estamos falando de uma legislação que saiu desta casa, né? E que não tem o porquê se cogitar na sua suspensão. Temos que cogitar, sim, nos instrumentos legítimos de discussão. Naturalmente, sim, sempre, porque é uma norma técnica, ela vai evoluir permanentemente, todos os dias surgem coisas novas. A Previdência Social já vem diagnosticando que os gastos com acidente de trabalho, que foram inúmeros, trazem enormes prejuízos para toda a sociedade, inclusive para a Previdência. A sociedade se manifestou de forma a criar acordos e convenções coletivas para trazer mais informações e eliminar até essas questões que seriam de subjetividade, como segurança com injetoras, segurança com cilindros de massa, seguranças até com máquinas de galvanoplastia. Isso nós estamos falando lá da década de 90. Então, o texto que tem na NR12 hoje nada mais é o reflexo desses dispositivos. E aqui eu tenho certeza que tem pessoas que trabalharam desde a década de 90, Luizinho, Chiquinho e outros aqui que podem dizer. O Ministério do Trabalho, em nome até do tripartismo, ele começou a emitir notas técnicas para poder cumprir o seu papel como regulamentador. Por quê? Porque, em função da assinatura da Convenção 144 da OIT, tão bem falada pelo Dr. Zurré, todo o processo de norma tinha que ser feito de maneira tripartite. E, portanto, nós ficamos trabalhando com nota técnica até que a comissão tripartite pudesse liberar a revisão da NR12. A revisão da NR12 está lá, foi liberada por uma portaria tripartite para começar
Então, até a sua gênese também foi de forma tripartite. A partir dali, todos os textos que foram de forma tripartite, o Rômulo exaustivamente explicou para vocês. As atas estão disponíveis, não existe 2 a 1. Basta ter responsabilidade e, quando receber uma demanda, realmente ir a fundo para ver o que tem nessa demanda. Porque, olha lá, aprovados por consenso, aprovou por consenso o anexo de prensa de máquinas calçadistas, finalizou-se o anexo de açougue e mercearia, sendo aprovado por consenso. As atas estão lá, com os participantes, e esses participantes são, sem nenhuma pejorativa, mas são os participantes da CNI, da CNC, e a CNI é a coordenadora da bancada patronal e participou de todas as reuniões. Então, esse eu acho que é mais um momento pedagógico, porque eu não entendo como nós podemos sentar numa mesa para aperfeiçoar um texto, enquanto uma das bancadas, tendo como a sua representação a coordenação da bancada patronal, ao mesmo tempo que senta na mesa, vai recorrer em outra instância para que seja sustado. Para mim, isto é incompatível. Incompatível com a ética, incompatível com o bom senso. Quem está construindo numa mesa legítima de negociação não pode sair ao mesmo tempo para tentar outra solução de modo alternativo. As normas técnicas estão aí. A lei do consumidor, que já tem mais de 20 anos, diz que não pode ser colocado máquina ou, enfim, qualquer produto ou serviço no mercado sem se atender às normas técnicas. Então, a NR12 quis trazer essa difusão do o que está previsto em normas. O Luizinho, que está aqui, participou conosco de um guia da OIT. Então, nós temos muita tranquilidade que a nossa legislação ela é totalmente compatível com a legislação internacional. Eu até gostaria muito, e essa pergunta nós fizemos sempre na nossa mesa de negociação na CNTT, qual é a máquina que veio da Europa e que não pode ser usada? O porquê que ela não pode ser usada? O que tem de diferente? O que está faltando? Por favor, nos digam, nós queremos saber. E essa resposta nunca vem. Já também foi falado aqui, tem linha de corte temporal abundante na NR12, tem prazo para uma máquina nova, tem prazo para uma máquina usada. Tudo que é possível a gente fazer uma diferenciação, a gente faz. Inclusive, prensas de chaveta, que são máquinas desde as décadas de 90, banidas do mundo civilizado, a gente conseguiu trazer algumas regras que dificultam a utilização. Elas não vão dar a mesma produtividade de antes, mas, pelo menos, elas vão ser utilizadas com segurança por mais um período até ser substituída. Máquinas de padaria, da mesma forma. Enfim, toda a questão tripartite que já foi estabelecida aqui. Eu estendi o meu tempo, mas eu gostaria de deixar essa reflexão para os senhores. Ainda tem um minuto, é que tocou 3 vezes aqui, já achei que tinha terminado o meu tempo. Foi só para ficar alerta. Sabe, aí eu acelerei. Mas, enfim, senhores, então nós gostaríamos de aprofundar esse debate. Esse debate é no fórum apropriado, instituído pela OIT e ratificado pelo Brasil, que é a CNTT. Todos os senhores são convidados a participar. A CNTT sempre foi uma instância extremamente aberta. Essa instância começou a se fechar porque a representação patronal começou a questionar, inclusive, os técnicos que vinham para nos municiar de informações, porque todas as 3 partes têm que ter o mesmo nível de informação. Então, a gente promovia sempre debates sobre as mais variadas tecnologias que estão entrando. E nós chegamos num ponto que as reuniões estavam agendadas para ter 3 dias de duração ou 2 dias de duração. A reunião, essa última que teve agora mesmo, durante a semana passada, era a reunião para ter dia 27 e dia 28. A reunião só teve no dia 27, no dia 28 não teve, porque a representação patronal disse que não estava preparada para discutir a pauta que já estava previamente estabelecida. E isso não aconteceu nenhuma nem 2 vezes. Basta-se ter um mínimo de responsabilidade na hora de debater uma matéria e pesquisar as atas. As atas estão disponíveis. As atas vão deixar bastante claro quem não propôs o que tinha que propor e quem não foi, vamos dizer, passível a diálogo. Nós estamos permanentemente abertos ao diálogo, desde que venham as sugestões. O que não pode é querer simplesmente sustar a norma como um todo, né, porque isso só vai trazer mais, realmente, confusão e insegurança jurídica e tragédia, no caso, para os trabalhadores e para a sociedade de um modo geral. Agradeço muito o meu tempo. Muito bem, a Aida Agostina Becker foi objetiva, direta, ela que é auditora fiscal
do Trabalho e membro da Comissão Nacional Tripartite Temática, MTE, que deixou aqui com muita clareza o seu ponto de vista. Eu só quero esclarecer ainda, como eu li rapidamente os comentários que vieram, na verdade, todos os comentários que vieram aqui vieram na linha de assustados com essa assustação da norma. É uma das poucas vezes que, por unanimidade, que às vezes quem pensa diferente também manda alguma coisa, mas nessa vez aqui, todos que vieram aqui vieram na linha de dizer, por amor de Deus, segurem a norma, e cumprimentando todos os debatedores. Leonardo Osório Mendonça. O doutor Leonardo é procurador do Trabalho. Inicialmente, gostaria de cumprimentar o senador Paulo Paim, a quem eu cumprimento todos os demais componentes da mesa. Cumprimentar o meu colega, doutor Ângelo Fabiano, que é o vice-presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, a quem eu cumprimento, em nome de quem eu cumprimento os demais presentes. Bem, eu, na verdade, sou coordenador da CODEMAT, do Ministério Público do Trabalho, que é a Coordenadoria de Defesa do Meio Ambiente e do Trabalho, e fui designado na quinta da semana passada, ou seja, não tem nenhuma semana. Eu confesso que eu gostaria de estar aqui num momento mais, digamos assim, agradável, discutindo, por exemplo, alguma medida para que o Senado, para que a Câmara, para que o Congresso dê mais eficácia ainda ao artigo 7º, inciso 22 da Constituição Federal, onde estivéssemos discutindo uma maior proteção aos trabalhadores, onde esta Casa estiver discutindo algo para ser feito para garantir que os princípios previstos no artigo 1º da dignidade da pessoa humana e da valorização social do trabalho estivessem cada vez mais avançassem cada vez mais. E confesso que fiquei assustado, Falar depois de tantas pessoas é um pouco complicado, porque grande parte do que eu já tinha pensado em falar já foi falado aqui. Vou tentar não ser repetitivo. Mas eu queria colocar para o debate o seguinte: todos nós sabemos quem está por trás da proposta, e ela é feita por uma das grandes confederações de empregadores do Brasil, com o mote de modernização das relações do trabalho. E eu gostaria de levar o debate a todos, que cada um pense, faça seu juízo de valor. Sustar a NR12 é modernizar as relações de trabalho? Para quando? Sustar a NR12, se fala sempre que o Brasil quer avançar, ter como paradigma os países mais avançados do mundo. Sustar a NR12, qual é o paradigma que nós vamos estar buscando? Que cada um faça seu juízo de valor, que cada um pense internamente, não cabe aqui a mim, mas não me parece que sustar a NR12 é modernizar as relações de trabalho. Como também não me parece, e aí eu coloco uma visão pessoal de procurador do trabalho, que se fala muito em aumento da competitividade. Se fala muito nisso. Porque a NR12, a sustação dela, vai diminuir os custos. Então, em tese, os preços dos produtos vão ser mais baratos. Mas nós temos que pensar também, eu não sou empresário, não tenho como falar como empresário, mas hoje o que a gente escuta é que cada vez mais, felizmente, o mundo está se preocupando com o custo social de um produto. Cada vez mais as pessoas estão deixando de comprar produtos que são feitos às custas de trabalho infantil. Cada vez mais as pessoas não estão comprando produtos, pelo menos as sociedades mais evoluídas, quem pensou, o Brasil deve procurar, lógico, parceiros comerciais em todos os níveis, mas são os parceiros comerciais prioritários do Brasil, têm deixado de comprar, por exemplo, produtos que foram produzidos à custa de trabalho escravo. Como também tem deixado de comprar produtos que seriam elaborados a partir de um maior aumento no número de acidentes de trabalho, mutilações no meio ambiente de trabalho, que eu tenho certeza que não é o que nenhum senador da República quer, mas que, infelizmente, o que estava colocado na mesa de sustação integral da NR12 estava colocando. Então, eu acho que o empresariado brasileiro tem que pensar nisso também, que nós não podemos ser competitivos a qualquer custo. Nós só podemos ser competitivos. Lógico que todos querem uma indústria nacional competitiva, todos querem uma indústria nacional forte, mas essa indústria tem que ser forte com os direitos mínimos dos trabalhadores sendo respeitados, e não com a diminuição desse patamar mínimo, que é o que estaria ocorrendo em relação ao meio ambiente de trabalho,
no caso dessa sustação da NR12. Ontem, senador, eu confesso que eu tive insônia. Eu estou sem dormir, eu vim de Recife hoje, que eu pensei muito nisso. E uma coisa que me chamou muita atenção é o seguinte: eu li várias vezes as propostas e eu não consegui entender quais são os itens da NR12 que extrapolam o poder regulamentar conferido por lei ao Ministério do Trabalho. Simplesmente estão sendo colocadas questões genéricas, questões que, em tese de mídia, foi colocado antes uma máquina que não pode ser importada, e está falando que a NR12 violou o poder regulamentar conferido pela Constituição, por lei, ao Ministério do Trabalho, para que edite essas normas, como bem colocado aqui, de forma tripartite. Eu ia trazer a NR12, mas eu não consegui imprimir, mas eu anotei alguns itens, por exemplo, 12.10 da NR12. Vamos ver se aqui minha visão vai ajudar. As ferramentas utilizadas no processo produtivo devem ser organizadas e armazenadas ou dispostas em locais específicos para essa finalidade. Onde esse item viola o poder regulamentar do Ministério do Trabalho e Emprego? Não viola. Em nenhum momento é colocado isso em discussão. Simplesmente se fala genericamente que a NR12 viola o poder regulamentar e simplesmente se faz um X em cima dela toda e se sussa toda a sua aplicabilidade. E aí eu coloco, o que vai acontecer? Eu não entendo de técnica legislativa e eu estou falando como uma questão lógica. A NR12 é de 78. O artigo 49, inciso 5º, essa previsão constitucional do Congresso Nacional sustar poderes do chefe do Executivo que exorbitem o seu poder regulamentar, e em nenhum momento isso foi demonstrado. Não está demonstrado nos estudos que houve excesso do poder regulamentar do chefe do Poder Executivo Nacional. E eu coloco, querem sustar, o artigo 49, essa redação, ele é dado originariamente na Constituição de 88. Então, como que vai se sustar a NR12? O que se quer sustar? A NR12 ou a portaria de 2010? Tudo bem que ela foi inteiramente modificada, mas por uma boa técnica, nós não podemos estar falando de sustar, é proibido sustar a NR12 através de um ato aqui do Congresso Nacional. Por quê? Porque esse ato é anterior à atual Constituição. E aí se aplica a mesma lógica do controle concentrado de constitucionalidade. Para quem não é do direito, do ramo do direito, mas leis inconstitucionais que são anteriores à Constituição de 88, elas não podem sofrer no Supremo um controle concentrado de constitucionalidade. Por quê? Porque ela é considerada não recepcionada pela Constituição. Seria a mesma coisa em tese da NR12. Ela não pode. Existem outros meios cabíveis, caso qualquer empresário queira discutir a aplicabilidade da NR12 e discutir essa aplicabilidade. A Justiça do Trabalho diariamente tem discutido esse assunto. Só que diariamente a Justiça do Trabalho tem entendido, de forma acertada, pela total aplicabilidade da NR12, porque não existe nenhum tipo de violação, nenhum de seus artigos, ao poder regulamentar do Poder Executivo. Então, aqueles que dizem que está extrapolando o poder regulamentar, que mostrem aonde. Que mostrem aonde, simplesmente não falem, está extrapolando e simplesmente vamos sustar a NR12, vamos cancelar a NR12, a não ser que se defenda que o Ministério do Trabalho e Emprego não pode editar norma regulamentadora, que é o que me parece, já é consenso, pelo menos aqui entre os que falaram anteriormente, que é possível sim. Se tem excessos, vamos tirar o excesso. E qual é o ambiente propício para tirar o excesso? O Rômulo colocou muito bem. A Aida colocou muito bem. A comissão tripartite. Ela está funcionando. E aí eu coloco também um argumento que tem sido colocado, que, como o colega Dr. Carlos Eduardo colocou antes, que se fala num custo elevado e não só apresenta planilha, é um custo estimado, é um custo simplesmente colocado e escrito no papel. Mas, por exemplo, me parece que não caberia a uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego estar falando quais as formas de financiamento, quais as formas de substituição do Parque Fabril. Porque se assim fizesse, aí sim, nessa parte, e somente essa, ela estaria extrapolando o seu poder regulamentar, que é, no caso específico, regulamentar as condições de meio ambiente de trabalho. Então, é importante que o Senado tenha, sim, essa discussão, é importante que o Senado se debruce sobre o tema, para, por exemplo, junto com o Ministério do Trabalho, junto com o Ministério da Indústria e Comércio, junto com o Poder Executivo,
está encontrando soluções para que todas as empresas possam, de fato, se adequar à NR12. Porque o custo social, pela não adequação, como já bem colocado antes também, é muito alto. Eu coloquei alguns outros itens da NR12 também, depois quem quiser curiosidade pode ler. Para mim não tem nenhum item, né, já que eu até defendo e concordo, se tivesse algum item que eu achasse que está inadequado, eu falaria. Mas, para mim, não tem nenhum item dentro dos 340 citados que extrapolou o poder normativo. O que isso se coloca são alegações extra, digamos assim, autos, extra discussão, para tentar suspender um NR que, como eu disse, ela é de 78, como o Rômulo colocou, ela foi editada a primeira vez em 78 e foi sofrendo modificações, e a portaria de 2010 simplesmente compilou essas normas. E essa sustação, qual seria o limite? Não está sendo discutido no projeto. A gente voltaria para a situação anterior, de 2010, a gente voltaria até apenas a CLT. E é que eu digo, a modernização seria transformar o patamar protetivo dos trabalhadores em relação às máquinas e equipamentos a 1943? Isso é ser moderno? Eu acho que é isso, né? Me parece também que a necessidade de uma discussão, né, entre os envolvidos, interessados, para a melhoria da NR12. Já tinha pensado em propor, mas já foi colocado pelo senador Paulo Paim a proposta de que o Senado Federal participe dessas discussões, participe das discussões de financiamento, né, porque eu não tenho dúvidas nenhuma de que o que todos nós queremos aqui, sem exceção nenhuma, é uma indústria forte, uma indústria competitiva. Agora, uma indústria que seja forte e competitiva também para o empregado. Que o produto não seja feito com acidentes, com doenças, com qualquer tipo de problema de saúde desses empregados, até porque isso sim é ser um país moderno. E eu não tenho dúvida de que nós devemos sim caminhar para a modernidade. E a manutenção da NR12 é um caminho para a modernidade. Muito obrigado. Muito bem. Doutor Leonardo Osório Mendonça, que demonstrou que não há nada que obrigue ou que eles queiram forçar para dizer que tem que revogar a NR12. E demonstrou, inclusive, que ficou sem dormir, de tanto que estudou o tema. E não encontrou um motivo do que eles queiram revogar. Meus cumprimentos pelo apoio aqui. Eu aproveito esse momento e quero dizer que foi muito importante, Rosa, a mobilização que foi feita. Nós começamos a convocar sexta, e bem dizer, o Brasil todo deslocou para cá. Centrais, confederações, o Judiciário, o Ministério, enfim, todo mundo esteve aqui para dar esse depoimento. E esse é um depoimento fundamental. E nós ficaremos aqui ao vivo até as 2h para que todo mundo possa expressar seu ponto de vista. E o resultado, pelo e-cidadania, aqui é 100%. Dificilmente as pessoas ficam vendo a dúvida. Nesse caso, até o momento, é 100% dizendo que, ou seja, vocês estão com a razão, o plenário está com a razão, e que bom que o deputado e o relator concordaram em tirar a urgência. O Luiz Carlos de Oliveira, que fala pela Força Sindical. Obrigado, senador. Eu gostaria aqui, em nome do meu presidente, o companheiro Miguel Eduardo Torres, agradecer aqui o convite e a oportunidade de podermos participar. E também agradecer a minha diretoria por ter acompanhado. Hoje aqui nós temos 7 diretores dos sindicatos metalúrgicos que vieram, porque estamos preocupados realmente com esse problema. O Carlão, o Alemão, o Chico, o Hélio, o Mexerica e outros companheiros. Então, aí eu estou aqui. São os nossos apelidos, né? De curiosidade, o alemão aquele de velhos tempos? Não é aquele. Não é alemãozinho, não. Não, aquele Mexerica, que é do meu levanta tempo a mão, ainda. Mexerica. Muito bem, sejam bem-vindos todos aí. E o nosso companheiro também, Alex, que também é da diretoria do sindicato. Desculpa, Alex. Muito bem. Todos bem-vindos. Senador,
eu pude eu ouvir aqui e achei importante, porque a gente vem discutir isso, então a gente começa a pensar, tentar arrumar argumentações para poder convencer, e o objetivo aqui era tentar convencer o senador Cunha Lima realmente de que, para que ele realmente retirasse esse pedido de sustação. E na argumentação, nós ouvimos aqui esses dias dizer que uma das preocupações que os senadores estavam tendo é de que tanto o Ministério do Trabalho como os trabalhadores estavam extrapolando na questão de regulação e que, inclusive, a insinuação que dava é que os trabalhadores estavam querendo regular, né? E aí a gente precisava realmente convencer de que não era esse o intuito e não foi dessa forma que ocorreu. E ele reconheceu de que o Ministério do Trabalho tem realmente a prerrogativa de regular, fazer regulação na questão de saúde do trabalhador. E dessa forma, eu quero deixar claro que, mesmo tendo essa prerrogativa, o Ministério do Trabalho, ele não regulou por conta própria. Ele usou aquilo que o Zurré, inclusive o doutor Zurré aqui, colocou bem e fez todo, um histórico do que é realmente o tripartismo, né? E mostrou a importância do tripartismo. E o Ministério do Trabalho se usou do tripartismo para fazer isso. O que a gente... E essa é uma questão fundamental, e aqui está o avanço. É uma sociedade avançada e progressista, é quando usa os métodos realmente do diálogo para poder avançar nas conquistas. E o tripartismo tem provado que é essa questão. E o que está em jogo aqui hoje, e a nossa preocupação, é que essa atitude da CNI, né, e deixo claro, é uma atitude da CNI, porque não é atitude da maioria dos empresários, ela põe em risco, né, a negociação tripartite nesse país. Porque nós foi anos e anos negociando de forma tripartite a NR12. E hoje, aqueles que sentaram com a gente na mesa, têm, né, a ousadia de dizer para senadores de que não foram contemplados nessa negociação, nessa discussão. Como disse a doutora Aida, tudo que foi negociado foi aprovado por consenso e não de forma unilateral, como foi dito, né? E eu gostaria também de dizer, e eu acho que foi bom o histórico que o Rômulo fez, e eu quero também fazer um histórico da nossa ação, a ação dos trabalhadores em relação a isso. O meu sindicato, o Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, ele ganhou um prêmio internacional com um filme que nós fizemos, que era Máquina Risco Zero, que era A Mão na Boca do Leão. E isso, para a gente, foi uma questão de honra. Por quê? Porque a demanda surgia, e já vinha há muito tempo, né, exigindo atitudes nossas. E nós saímos junto com o Ministério do Trabalho, com a Fundacentro, com o doutor Zurré, inclusive, participou, né? Várias pessoas, na época, que se interessavam e se preocupavam com esse tema, em busca de encontrar uma solução para diminuir o número de acidentes e de mortes nesse país. Nós estamos falando aqui de 601 mortes em 3 anos, só na questão de máquina, mas não falamos das mais de 3.000 mortes que o setor empresariado, né, que as empresas oferecem aqui para os trabalhadores no dia, né? São acidentes e mortes todos os dias acontecendo. E não é só com máquinas, mas como estamos dizendo aqui, máquinas, nós temos que... E a ideia aqui é se preocupar, porque foi dito aqui, que quando você começa a tentar coibir auditores fiscais, que vão fiscalizar utilizando uma norma regulamentadora 12, amanhã vão também coibir os fiscais que vão fiscalizar com a 18 ou com outras NRs que possam vir. Porque o objetivo
não é somente a 12, o objetivo é coibir a ação. O objetivo é tentar esconder o que está realmente acontecendo no setor produtivo. E tem morrido trabalhadores. E nós não podemos negar, e a CNI não pode negar que tem morrido trabalhadores e tem trabalhadores sendo mutilados. E o que ela, inclusive, eu posso até dizer, não quero ser desrespeitoso, mas ela precisa levar em conta que lá naquela época, quando nós discutíamos a convenção, como diz o Rômulo aqui, lá em São Paulo, as convenções coletivas, que era a cada 2 anos a gente tinha que refazer a discussão e dar prazos de novo, viu, senador? A gente sentava, discutia e dava mais prazo. Aí os caras não conseguiam fazer, a gente sentava, tinha que dar mais prazo, porque o importante é que eles tivessem boa vontade e fossem realizando os trabalhos de prevenção e protegendo as máquinas. E lá naquela época, nós, em São Paulo, nós tivemos problemas. As empresas tiveram problemas e eles jogavam, inclusive, na nossa cara. Olha, aqui em São Paulo nós estamos fazendo, no resto do país não estão fazendo, e nós estamos sofrendo concorrências desleais. E ali tinha a Fiesp, tinha o Sindipeças, tinha o Sindimac, né, e outros representantes patronais, que chegaram à conclusão de que nós só iríamos resolver esse problema da concorrência trazendo para discussão nacionalmente, trazendo para a 12. Eles mesmos entenderam. E foram essas pessoas que, junto com a gente, sentaram e discutiram a NR12. É que depois a CNI substituiu os seus representantes, apesar que não substituiu todos. Tem um, inclusive, que sentou com a gente, né, negociou, aprovou, e hoje, na nossa frente, né, fica lá sem jeito, dizendo que, né, não pode fazer nada, porque os empresários estão pressionando. Eu achei até vergonhoso essa atitude, né, porque eu não faria isso. Eu perderia meu posto nos sindicatos metalúrgicos, enfrentaria quem fosse e diria, eu negociei. Exatamente. E eles não estão fazendo. Quando eu era sindicalista, eu agia da mesma forma. Depois que fechava o acordo, a Assembleia aprovava, não tinha não vir lá reclamar. Nós cumpríamos o acordo. Mesmo que tivesse que levar pau na Assembleia, mesmo que tivesse que enfrentar o trabalhador e olhar nos olhos dele e falar, eu negociei. Né? Porque nós negociamos. E nós abrimos mão. Lá, na época, nós queríamos mais, porque eu ouvi de boca de auditores e de outros, mais de empresários, inclusive, de que a NR12, ela não era o suficiente. A NR12, ela iria prejudicar os trabalhadores ainda, da forma que está. E nós fomos defendendo, e hoje nós estamos vendo que a NR12, aquilo que nós acertamos, que não era ainda o suficiente, e não é, pessoal. A NR12, da forma que está, ainda não é o suficiente para acabar com os acidentes e as mortes nesse país, com máquinas, inclusive. Porque, por exemplo, eu sou torneiro ferramenteiro. Eu não consigo imaginar um cara morrer num torno mecânico. E morre. Morre. Vi um cara enrolado num torno mecânico, morto. Então, por quê? Porque a máquina tem isso. Então, lá naquela época, a concorrência desleal, que o pessoal dizia. Então, os empresários vieram e falaram, ó, a concorrência vai prejudicar a gente. Porque aqui em São Paulo a gente tem e lá não tem. Então, vamos para lá, vamos levar. Trouxemos. E eu acredito que é uma obrigação realmente da gente sentar e tentar encontrar os problemas. E nós já falamos isso para eles. A Aida colocou muito bem, a doutora aqui. Qual o problema? Aonde está o problema? O problema é que eles não querem apresentar o problema. Porque o que eles querem é assustar a NR12. Então, nós precisamos, e talvez aqui seja bom agora a participação dos senadores e do senador Cássio Cunha Lima aqui, que nos ajude, então, a chegar para os empresários e a dizer, então, tragam os problemas, vamos discutir os pontos. Agora, não vamos aqui ficar fingindo, né, que não tem negociação, porque nós, trabalhadores, e eu posso dizer, não vi do Ministério do Trabalho em nenhum momento qualquer recusa para negociar.
Nós sempre tivemos aberto e há poucos dias nós negociamos. Tivemos até um ranca-rabo lá entre a gente, os colegas lá, mas negociamos, aceitamos a mudança para poder avançar, para poder dizer, olha, nós não somos nós que vamos prejudicar as empresas nesse país, porque nós temos consciência. O emprego é importante para os trabalhadores. Então, E só para dizer, para finalizar, senador, eu gostaria de dizer aqui assim, ó, as máquinas que eles estão dizendo que não pode, eu não vi máquinas que não podem trabalhar. Mesmo as máquinas mais obsoletas que nós temos, que são as máquinas de engate-chaveta, tal, nós conseguimos fazer essas máquinas funcionarem com aqueles proteções simples, como foi dito aqui. E elas funcionam. Aqueles empresários que resolveram fazer, fizeram e estão usando. Ninguém foi lá interditar a máquina com engate-chaveta. Ou não tem um monte de... Tem alguém aqui que nunca viu uma máquina de engate-chaveta e dizer que ela não esteja trabalhando? Todas estão trabalhando. Aquelas que foram protegidas de forma mecânica estão trabalhando. Então, dizer que uma máquina veio da Suíça e não pode trabalhar, isso é ironia, do meu ponto de vista. E aí, assim, eu não vi, na minha experiência sindical, de negociador, né, olhando olho a olho, no olho do patrão, eu nunca vi empresa quebrar porque ele deu um aumento de salário, honrou com os compromissos trabalhistas ou fez qualquer proteção das máquinas de sua empresa para que o trabalhador pudesse trabalhar com segurança, né? Eu nunca vi empresas quebrarem por causa disso. E eu acredito que nenhuma nesse país vai quebrar por causa disso. Não vai ser a NR12 que vai quebrar as empresas, mas talvez atitudes de pessoas irresponsáveis que procuram levar o foco para outro lado, né? E aí não vê realmente aonde está o problema nesse país para a gente resolver. Obrigado, senhor. Tudo bem.